Louis Frankenberg. Eu descobri com você agora que não é nem Frankenberg, dada a sua origem na Holanda. Lá você nasceu, cresceu e passou por um episódio, talvez um dos mais horríveis da história recente do mundo, que é entrar no campo de concentração nazista do Holocausto. E você é uma memória viva disso, e eu quero que você conte um pouco sobre como foi essas passagens. Então, primeiro, eu te pergunto, você está lançando um livro, 5 vezes Vivo, um lançamento recente, onde você trilha a sua história dentro desses momentos e como foi depois a adaptação quando você veio ao Brasil. Como foi para você relembrar esses fatores? Quais foram os principais desafios ao escrever 5 vezes Vivo? Bom, em primeiro lugar, esse livro foi escrito não assim repentinamente, mas é o produto de 4 trabalhos que eu fiz, apostilhas de uma média de 60, 70 páginas cada uma, retratando 4 diferentes famílias, aliás, famílias entre si, que era a história do meu tio-avô, Richard Frankenberg, que morreu no Holocausto. Ele vivia na Alemanha na época. Perfeito. É um judeu alemão e que morreu também no Holocausto. A segunda história foi o do meu avô, que tem o meu nome, ou eu tenho o nome dele, Louis do francês, e que morreu, felizmente, antes da guerra, em 1936, e por isso eu recebi o nome dele. E a história dele também era bastante importante. A terceira apostilha era a respeito dos meus pais e avô materna, que faleceram num campo de Sobibór, na Polônia, também durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, no Holocausto. E depois que eu escrevi essas 13 histórias, é que eu comecei a trabalhar na minha própria história e que vocês vão agora saber um pouquinho mais a respeito. Perfeitamente. Bom, eu já começo perguntando, você e os seus pais tiveram uma separação conturbada devido ao clima que estava a Holanda em 1942. 2 anos antes havia sido invadida pelos nazistas. E eu quero te perguntar, você tem memórias claras, vívidas, sobre o momento de separação dos seus pais? Não. Perfeito. Não tenho, porque naquela época, estamos falando agora no começo da Segunda Guerra Mundial na Holanda, maio de 1940, eu tinha recém feito entre 4 e 5 anos que eu tinha. Então, dessa época a gente não leva muita memória. Mas a separação em si ocorreu em 1942. Aí eu já tinha 7 anos, mais ou menos. Perfeito. Mas tampouco tenho uma memória exata dessa época. É a partir desse período que eu começo a ter informações diretas. Mas é claro que, devido às pesquisas que eu fui fazendo através dos anos, eu consegui muitos dados concretos meus também desse primeiro período, quando eu ainda era muito pequeno. Perfeito. Bom, além desses dados que eles acrescentam na sua história, ali de 1942 até 45, período que você ficou dentro dos campos, foi um período muito importante para o seu desenvolvimento, dos 7 aos 10, até um pouco antes dos 11, né? Creio eu que é muito importante numa idade da infância. Então eu quero saber quais são as suas memórias lá dentro, o que você fazia, como era sobreviver mesmo dentro daquele clima caótico. Bom, a vivência dentro dos campos de concentração e no campo de Theresienstadt final, onde eu estive, o primeiro na Westerbork, na Holanda, e posteriormente na Tchecoslováquia, na época chamado, hoje República Tcheca, que eu tive num campo de concentração. Esses 2 campos não eram fatais,
as pessoas, porque esses dois campos eram de transição. Do primeiro campo, ainda na Holanda, as pessoas eram levadas para a República Tcheca e para a Polônia. Eu fui levado para a República Tcheca. Mas de lá mesmo, as pessoas eram levadas para os campos de extermínio na Polônia. E lá, sim, as coisas terríveis aconteciam e pouquíssimas pessoas sobreviveram daquelas que foram mandadas para os campos de extermínio em si, que principalmente se localizavam na Polônia. E fica uma dúvida para mim dessa época, que tinham muitas outras crianças também nos campos com você convivendo. Como era o convívio com elas? Vocês tentavam arranjar alguma coisa, porque criança tem uma mente fértil, mas no meio de um clima horrível, a gente imagina que tenta buscar uma brincadeira, tenta buscar até uma conversa, né? Deixa eu dizer que no campo de Westerbork, ainda na Holanda, ou seja, meu primeiro campo, eu fiquei localizado num tipo de orfanato para crianças que não estavam acompanhadas de seus pais, que haviam morrido ou ainda não tinham morrido. Mas eu não sabia nada. Então, desse período, eu não tenho muitas informações. Eu lembro coisas esparsas desse primeiro campo, já que na época eu devia ter alguma coisa, 8 anos, talvez 9. Nesse período, eu me lembro que me sentia muito sozinho, muito abandonado, com saudades terríveis dos meus pais, obviamente, como criança que eu era. E que outras pessoas cuidavam de mim, e a única coisa mais concreta desse período é justamente que eu ficava numa fila para ganhar uma sopa aguada, mas que eu tinha que ficar todos os dias numa fila para ganhar essa sopa, que era o melhor alimento possível naquele período. Então, isso tudo ainda é no campo da Holanda, de Westerbork. Perfeitamente. Somente depois é que eu fui sentir num campo de concentração já fora da Holanda, ou seja, na Tchecoslováquia na época, ou seja, em Terezín, ou então Theresienstadt, falado em alemão, Perfeito. mas Terezín em tcheco, já que era na Tchecoslováquia. Lá, sim, as coisas eram piores, porque, e isso tudo é pesquisa minha e não de memória minha, muitos e muitos, cada semana ia um outro transporte da Tchecoslováquia para os campos de extermínio mesmo, os campos onde as pessoas chegavam e eram em seguida assassinados pelos alemães. Perfeito. Era uma dor terrível a passagem nesse segundo campo, a partir do primeiro campo, né? Que era uma visualização diária de sofrimento. E como você lidava com esse sofrimento, principalmente com pouca idade? Olha, às vezes eu penso que pela pouca idade, às vezes você sequer conseguia compreender a totalidade daquele sofrimento, né? Perfeito. A sua conclusão é correta. Eu não tenho absolutamente informações sobre o sofrimento das pessoas. Eu só sabia aquilo que acontecia a mim mesmo. E que também não era bom, porque eu sentia muitas saudades dos meus pais. Eu não tinha nem a minha irmã, que não foi nunca achado na Holanda, onde ela também ficou escondido anteriormente. Então eu era uma criança que sofria bastante com as saudades de pais e familiares em si. Perfeito. Bom, depois do fim da guerra,
Há quem pense que a libertação foi a solução de tudo, e não foi, porque vocês ficaram desamparados ali naquele meio. Você ainda foi passar por diversos orfanatos, famílias de adoção, de acolhimento. Você esperava que isso ainda acontecia depois da saída dos campos, ou você sequer entendia? Essa sua última conclusão é correta. Eu ainda era uma criança. Isso estamos falando do ano de 1945. Então, no começo desse ano de 45, eu tinha 9 anos. E então, nessa época, a gente não pensa em futuro, só sente aquilo que está acontecendo naquele mesmo momento. E não consegue pensar a respeito o que vai acontecer comigo. Mas o que aconteceu comigo foi quase tão ruim quanto durante a guerra em si, porque eu fui levado de um orfanato para outro orfanato, de uma casa para outra, e para cada lugar onde eu ia, eu tinha que chamar de tia ou tio novas personagens que iam aparecendo na minha vida e que, de alguma maneira, cuidavam de mim. Perfeitamente. E quando finalmente o senhor obteve essa possibilidade de sair daquele caos e chegar aqui no Brasil, em Porto Alegre, alguns anos depois? Obviamente, eu sinto até uma mudança. Obviamente, para mim, a ida para o Brasil era algo completamente novo, já que eu só conhecia a Holanda e os campos de concentração da Holanda, e não esquecendo que eu, em 45 ou 44 ainda, fui levado primeiro para a Suíça. Perfeito. Né? Num único trem que levou 1.200 pessoas, judeus, que vieram do campo de concentração de Terezin, ou Theresienstadt, e foram levados para a Suíça. Era um transporte único, que ocorreu ainda antes do fim da guerra. Então eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Suíça, dentro de um tipo de internato, onde tinha crianças que eram todos holandeses, mas crianças que estiveram na guerra, nos campos, mas também crianças cujos pais foram para a Suíça antes do fim da guerra e que ficavam nesse internato. Perfeito. Isso tudo antes de voltar para a Holanda, no ano de 1946. E da Suíça ao Brasil? Não. Primeiro Suíça, depois Holanda. Perfeito. E a partir de junho de 47, me colocaram num avião, que para mim era algo maravilhoso, aos 10 anos de idade, porque era um DC-4, em que eu viajei de Amsterdã, do porto de Amsterdã, para o Rio de Janeiro, e era um quadrimotor DC-4, portanto, da Douglas Company, e que eu me lembro muito bem, que uma viagem de 3 dias na época, porque não havia ainda aviões a jato, então levou 3 dias, e no Rio de Janeiro me aguardava um tio meu, que vinha de Porto Alegre e que me pegou e me colocou junto com ele num avião da Varig, de Rio de Janeiro para Porto Alegre. Aí terminou o percurso. Aí terminou a primeira parte da minha juventude, digamos, como preso e deslocado de guerra. Aqui no Brasil você conseguiu uma adaptação que o felicitou? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, era bem diferente do que o caos que era lá, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, você me contou uma história
que eu achei muito legal. A gente nem ia falar sobre, mas eu achei muito legal. A primeira pergunta que te fizeram na rua, quando estavam brincando, que tornou o seu time do coração. Eu quero que você replique ela, porque ela é muito legal. Muito bem. Então, eu cheguei em junho, 5 de junho de 1947. Cheguei no Brasil, Porto Alegre. E eu vivia lá em Porto Alegre com meus tios, que eles tinham 3 filhos por si. E um dos filhos tinha mais ou menos a minha idade. E, como qualquer guri, estou falando gauchês agora, porque foi assim que eu aprendi as primeiras palavras da língua portuguesa. Como guri, comecei a brincar, jogar futebol na rua. E quando cheguei na rua, como criança que mal e porcamente conseguia se fazer entender, porque falava somente holandês e um pouquinho de alemão, me perguntaram: para que time você vai torcer? Grêmio ou Internacional? Os 2 grandes de lá, né? Os 2 grandes times de lá. Eu não tinha ideia nenhuma, nem a respeito do Grêmio, nem a respeito do Internacional. Então, como a última palavra internacional me soava internacionalmente, eu disse Internacional. E até hoje ficou sendo esse meu time do coração. Muitas décadas depois, o Inter é contemplado com um dos torcedores sendo Luiz. Muito legal. Eu achei esse fato muito interessante. E agora eu te pergunto, muitos anos depois também dessa guerra que acometeu o mundo e até hoje traz marcas, cicatrizes dela na humanidade, a gente, não só no Brasil, mas no mundo, enfrenta um problema, 2 problemas muito chamativos, o antissemitismo e o negacionismo, que inclusive relacionam assuntos do Holocausto para embasar fatos que não são verídicos, para falar que ele não existiu ou para falar que ele não foi como foi. Como você lida com esse tipo de comentário? Bom, evidentemente, como passei por tudo isso, eu acho um absurdo as pessoas intelectualmente, digamos, informados a respeito, já que isso faz parte da história da humanidade, acho um absurdo as pessoas colocarem em dúvida o aspecto do assassinato em massa de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o nazismo provocou exatamente essa questão que eles queriam eliminar todos os judeus. Eu acho que na época tinha talvez 12 milhões de judeus no mundo inteiro, até menos, e mais de 6 milhões foram assassinados. Portanto, dá para dizer que na época foi mais que a metade dos que viviam na Europa. Só aqueles que antes da Segunda Guerra Mundial imigraram para os Estados Unidos e inclusive para o Brasil, felizmente tiveram sorte melhor do que aqueles que ficaram na Europa. Mas eu acredito que pessoas inteligentes e que leem não só um livro de história, mas diversos livros em diversos países, em diversas línguas, e se interessam pelo assunto, sabem que isso tudo foi verídico. Perfeitamente. E daí já embasa uma outra pergunta, que é a seguinte: com o negacionismo tentando fazer com que o Holocausto seja esquecido, você acha que, se isso realmente for concretizado, pode contribuir para outros grandes momentos da humanidade terríveis iguais ao Holocausto? Olha, eu não quero ser pessimista. Perfeito. Mas quando você estuda a história através dos diversos séculos que passaram, digamos, 2000 anos depois do advento do cristianismo, você sabe que durante esses 2000 anos sempre ocorreram guerras, extermínios, lutas entre
países de diferentes línguas e diferentes costumes. E é pouco provável, pela minha lógica, que essa questão vai terminar hoje. Vai continuar de uma outra maneira, de uma outra forma, porque o ser humano não mudou absolutamente. Estudou, leu, mas repete os pecados do passado. E quando vem algum líder carismático que induz as pessoas a odiar outras pessoas, outros seres humanos, é provável que as pessoas intelectualmente menos desenvolvidos, que pensam menos, vão correr atrás desse líder e vão obedecer esse líder. Mas eu espero que cada vez menos isso ocorre. Mas não tenho grandes esperanças de que o ser humano, nesses 2000 anos, mudou radicalmente. E vamos torcer para que ele mude e que parem com esses conflitos que não acrescentam muito na nossa sociedade, do contrário, diminuem, não é verdade? Mas eu acho melhor cada ser humano que me escutar e me ver deva pensar que é melhor pensar que isso possa ocorrer e tentar se salvar a si mesmo e aos seus familiares quando aparentemente algo semelhante esteja se iniciando, e abandonar o lugar onde essas idiotices, essas crendices e essas perseguições possam ocorrer. Perfeitamente, perfeitamente. Luiz, muito obrigado então por ser a pessoa que está contando a sua história, não só aqui, mas no 5 Vezes Vivo, que é muito importante que vocês leiam, conheçam as passagens por trás desse período obscuro para que isso não se repita e nem sequer seja aceito na sociedade. Luiz, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, de verdade. A gente está junto nessa. E se você gostou desse papo e quer acompanhar outros papos como esse, não se esqueça de seguir nossas redes sociais oficiais, @Aventuras na História. Eu vou ficando por aqui. Em pé.